Bom dia a todos e todas. Prazer imenso estar aqui. Prazer imenso ver esse teatro completamente lotado. A gente faz reunião de alinhamento, roteiro, né? Para fazer um painel bem alinhado. E aí a gente começa a ouvir os painéis que antecedem o nosso. E a cada painel, a gente fala assim, caramba, eu preciso falar isso. Eu preciso lembrar disso. Eu preciso. E, na verdade, a gente chega sempre no mesmo ponto. Nós, historicamente, não fomos preparadas para estarmos aqui. Verdade. Aqui, obviamente, com várias gerações. Eu posso falar pela minha, né? Eu tenho 54 anos e sou engenheira mecatrônica. Imaginem, em 1997, quantas engenheiras mecatrônicas nós tínhamos na formatura, né? Eram 80 formandos, 4 mulheres. Nós éramos 0,5%. Então, mesmo em 1900 e bolinha, já tinham mulheres. Só precisava procurar com intencionalidade. Olha aqui, ó, 400. Tá bom, vai, tem alguns homens. 375. Então, é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Quando foi que você se deu conta, quando foi que vocês se deram conta que vocês estavam num ambiente que, teoricamente, não foi feito para você? Engraçado isso, né? A gente estava conversando sobre isso. Eu acho que a primeira vez que eu me dei conta, né, de estar num ambiente que não tinha sido ali preparado para mim, foi quando eu assumi a primeira cadeira de liderança no mercado de tecnologia. E eu sentei à sala e eu era a única mulher de 13 executivos. E eu olhei para aqueles homens e falei, acho que eu estou um pouco diferente aqui do perfil linear. Então, aquele momento me fez refletir sobre muitos pontos. Ao mesmo tempo que, trazendo aqui um ponto diferente aqui de destaque, eu não tenho formação STEM, pessoal. Infelizmente, naquele momento, eu não tive esse incentivo. Depois, ao longo da minha carreira, durante muitos anos, eu pensava, nossa, eu tenho que voltar. Minha filha, hoje, ela fala, eu quero me formar em tecnologia, mamãe. Ela tem essa vontade, esse desejo por ver em mim esse, né, trabalho e orgulho de trabalhar com tecnologia. Mas, naquela época, não. Eu me formei em Direito e tive falo que eu sou um contraponto aí de tecnologia, porque minha carreira ela foi bem diferente, aí eu entrei no mercado de tecnologia ao acaso, meu primeiro emprego foi de call center e acabei entrando por necessidade nesse segmento. Mas, voltando ao ponto, quando eu me vi nessa cadeira, eu tive uma virada de chave importante. E, nesse momento, eu acho que teve uma reflexão ali sobre o que eu realmente precisava. E aí eu trouxe, naquele momento, uma sensação de, não, eu não preciso me adequar ao perfil da sala. Eu estou aqui justamente por aquilo que eu tenho de diferente, por aqueles skills que me fizeram ser quem eu sou. E eu parei, naquele momento, de tentar me tornar igual aos homens da sala, de tentar me tornar a mesma pessoa linear e usar as minhas fortalezas para me diferenciar ainda mais na minha carreira. E depois disso, aí então eu acho que eu tomei uma guinada muito maior dentro da minha carreira. E isso fez com que eu percebesse um outro ponto importante, que a minha presença ali, naquele momento, e entendendo as diferenças, não era somente para o meu benefício, mas para eu poder também tornar a possibilidade de que outras mulheres sentassem naquela cadeira de uma maneira diferente e se sentissem pertencentes, não com aquela sensação que eu tive alguns anos atrás. Acho que foi isso. É isso aí, obrigada. Mona? Eu tenho uma história peculiar, né, nessa parte de... eu vim de uma escola militar
E eu sempre, na minha história de vida, né, eu nunca tive esse senso de eu sou a única menina na mesa, ou brincando, ou até mesmo os desafios que eu gostava de fazer, eu não me tocava nesse sentido. Então, sempre eu comento que eu sempre fui muito teimosa em querer ocupar espaços, porque eu queria ocupá-los. Então, eu jogava bola no meio de um monte de menino. Eu sempre, na escola também, quando eu quase virei militar, e eu brinco que, graças a Deus, eu não virei, porque foram 80 homens, 14 mulheres selecionadas, não, 12 mulheres selecionadas, e eu fiquei em 14º lugar, e para ser tenente. E aí aconteceu, né, eu tenho uma carreira acadêmica, né, na área de STEM, então eu sou médica veterinária de formação, mas eu fiz o mestrado em biotech e o doutorado em bioquímica e nanotecnologia. Então, muito mais numa área de bio, né? E eu fiquei grávida assim que eu entrei na faculdade. E, nesse momento, eu acho que foi o momento... Eu tinha 19 anos, tinha acabado de entrar na faculdade, e aconteceu também uma fatalidade, que o pai da minha filha morreu num acidente de carro, e eu estava de 7 meses de gravidez. Então, para mim, eu senti o peso de ser mãe. Primeiro, a gente tem o primeiro peso de ser mulher, né, que eu nunca tive noção, e é isso que eu queria dar essa pré-entrada, né? E é uma coisa pessoal minha, de história, né, de eu sempre estar no meio e nunca perceber essas limitações. Mas, no momento que eu virei mãe, na faculdade, eu senti muito esse problema de ocupar esse espaço. E eu gosto muito de falar isso nesses ambientes, porque é muito difícil ser mãe numa faculdade, terminar, fazer mestrado, fazer doutorado, as estatísticas estão aí, são poucas até, inclusive, né, disponíveis, né, e o fator maternidade é um fator tesoura de tirar muito mulheres, né, da trajetória de carreira. E ter a infraestrutura, uma rede que apoie, faz toda a diferença. Então, eu consegui chegar onde eu cheguei, né, terminei a faculdade, entrei em primeiro lugar no mestrado, cheguei no doutorado, fiz doutorado fora do país, tudo carregando a minha filha. Minha filha foi comigo, ela está com 20 anos agora, né, para todos esses ambientes. E eu vejo que, se a gente não tocar nesse assunto, né, essa tesoura ainda acontece hoje as estatísticas de doutorado são: o Brasil forma 2 décadas mais doutoras do que doutores. No entanto, nos cargos de liderança e no cargos acadêmicos, como professores, são todos homens, né? São a maioria homens. E um dos fatores é não ter apoio, não ter creches, ou você não conseguir conciliar, né? Então, acho que nesse momento, quando eu fiquei mãe, foi o momento assim mais difícil de continuar a minha carreira. Excelente pontuação, Mona. Ana? Gostoso de ouvir essas histórias, né? Bom dia, plateia linda aqui. Bom, eu comecei na área de tech muito cedo, eu comecei a programar, comecei como desenvolvedora de software, comecei a programar, eu tinha 13 anos de idade, de curiosa, e com 15 anos eu entrei basicamente meu primeiro emprego, já numa grande consultoria, e aí fui fazendo minha carreira dentro de tech, sempre iniciando ali como desenvolvedora de software, como engenharia de software, e hoje estou como CIO na DASA, cuidando da área de tecnologia da DASA, que é uma das gigantes de saúde aqui, acredito que a maioria de vocês conhece. Acabou de sair na Forbes. Obrigada. Abafa. Acabou de sair na Forbes, bem. Obrigada. E é isso, são reconhecimentos da carreira, né, de tudo que a gente passa. Então, já são 25 anos que eu estou nessa estrada de tecnologia, e não é trivial. Eu acho que, desde sempre, eu entendi que eu estava ocupando espaços que não eram preparados para mim. Eu tinha 15 anos quando eu entrei numa consultoria grande de tecnologia, e essa já era uma consultoria
onde só tinha homem, basicamente. Então, de verdade, eu me sentia num vestiário masculino, né? Como disse o Alexandre aqui. Você falava, caramba, né? O que eu estou fazendo aqui? E você, por um tempo na minha carreira, no início da carreira, eu tentava me masculinizar para pertencer. Né? Porque eu também não tinha orientação, na minha família ninguém era de tecnologia, foi algo que eu fui atrás, que é algo que eu gostava, foi um sonho que eu busquei, mas eu também não tinha exemplos femininos, não tinha liderança feminina naquela empresa, a maioria da liderança era completamente masculina, então eu tentava me masculinizar para pertencer, e hoje eu falo que esse foi um dos grandes aprendizados que a carreira que o tempo traz para a gente. Mas há 25 anos atrás era muito diferente do que é hoje, era muito mais hostil o ambiente de tecnologia, né? Então, o ambiente de tecnologia hoje ele ainda é majoritariamente masculino. A DASA é uma empresa majoritariamente feminina, então na DASA nós temos 81% dos nossos colaboradores, das nossas colaboradoras são mulheres, e nós somos uma empresa de quase 26 mil funcionários no Brasil, presentes em 13 estados, então é uma empresa gigante, então tem muita mulher, mais de 60% da liderança é feminina, só que quando a gente vai para o universo de tecnologia mesmo dentro da DASA, ainda é um universo predominantemente masculino. Então acho que eu sempre senti que eu estava nesse espaço que não foi feito para mim, mas eu nunca me deixei abater. Eu acho que esse é o lance, né? Que eu falo que eu gosto muito de empoderar dessas conversas, principalmente com meninas, com quem está entrando e começando a carreira, de não se deixar assustar, de entender que sim, você pode ocupar aquele espaço, que sim, pode ser para você, que não é um ambiente de outro mundo, que não é muito difícil, só por isso, imagina, a gente consegue, a gente é capaz. Então, ter muito essa petulância também, né? De ir atrás, de fazer, de querer acontecer. E sempre muito carregada com a necessidade, né? Então, assim, eu vim de uma família humilde. Eu queria conquistar as minhas coisas, eu queria ter a minha independência financeira, eu queria alcançar novos voos, eu queria conhecer outras coisas. Então, acho que essa vontade de querer, de fazer, de acontecer, também sempre teve muito presente comigo e é presente até hoje, né? Então, acho que isso ajuda também a impulsionar a carreira. Maravilhosa. Um ponto que eu acho muito importante, que a gente precisa cada vez mais trazer para a mesa, para a conversa, é que apesar de nós estarmos num congresso hoje que fala a todo tempo, né, das mulheres STEM, né, ciências, tecnologia, engenharia e matemática, cada vez mais STEM deixou de ser exclusivamente um título, um certificado, né? Eu ouso dizer, e eu tenho o prazer aqui de ter algumas das minhas mentoradas na plateia, eu ouso dizer que STEM hoje é uma competência. Todo mundo é STEM, e se não é, deve se tornar STEM. Né? Essa virada de chave é importantíssima, principalmente num universo onde a gente está falando de inteligência artificial. E mais ainda quando a gente fala de um país que ainda tem um trecho da população sem acesso à tecnologia e à internet. Então, a competência de transformar e se transformar é muito importante. E a gente vive a possibilidade de se transformar. Diferente de no passado, que no passado existia-se outra maturidade e outro pensamento. E aí aqui eu acho que é a grande virada, né? A Milena comentou, né, que ela começou num call center. A sua formação principal é direito, né? E ali você começou a trabalhar com 14 anos, né? Então, ou seja, por mais que tivesse aquele rótulo, teve uma virada de chave. Né? E como foi essa virada de chave? E como foi viver esse momento de, mas o que você está fazendo aqui? Será que você vai dar conta? Engraçado, e você comentou um ponto, Mari, que eu acho que é muito verdade hoje, né? Principalmente no momento que a gente está vivendo, de agora tanta transformação com a inteligência artificial,
não tem como dizer que STEM não faz parte da nossa vida, né? Todos nós precisamos trabalhar com tecnologia no nosso dia a dia. A minha mãe trabalha com tecnologia no dia a dia dela, ela usa o tempo inteiro inteligência artificial para ajudá-la nas atividades diárias. Então, isso torna realmente parte da nossa realidade. Claro que, voltando no passado, acho que falando de carreira, que é um pouco do que a gente também discute aqui, né, do processo, dessa jornada, dos desafios que a gente tem, a minha história lá não foi convencional. Eu acabei não tendo uma formação de STEM, eu me formei em Direito, trabalhei num call center, então eu tive que aproveitar outros skills e momentos de oportunidade da minha carreira para me desenvolver, o que não significa que eu também não tivesse que estudar, porque, obviamente, para trabalhar com tecnologia obviamente, liderar, estar numa posição de liderança numa empresa como o Google, né, Google Cloud, me exigem. Quando eu sento numa cadeira, as pessoas esperam de mim conhecimento. Então, eu tenho que estudar muito, eu tenho que estudar o tempo inteiro para trazer a informação que as pessoas esperam. Então, tem uma questão da expectativa também importante aqui. Mas eu acho que uma coisa que me destacou muito e me ajudou nesse processo como um todo foi justamente entender que eu tinha que buscar skills que me tornassem mais relevantes no meio do todo. Então, o que me ajudou muito ao longo desse processo, entendendo a minha situação naquele momento, que era, eu não tinha profundo conhecimento de tecnologia, trabalhando no mercado de tecnologia. A minha competência naquele momento era entender os problemas de negócio, entender as conexões humanas e conectar o problema de negócio com a tecnologia. E isso fez com que eu me tornasse uma tradutora. Então, eu entrava na sala e eu conseguia conectar toda a tecnologia e o universo da tecnologia que eu trabalhava com os problemas de negócio das empresas com quem eu estava me relacionando. E isso facilitava muito o meu dia a dia. Então, eu acho que é importante, né, aqui discutindo com cada um de vocês, olhar um pouquinho do que a gente vai levar para frente. A tecnologia, ela é um meio muito importante, mas ela não é o fim. E é muito importante que cada um de vocês lembre-se disso, porque a liderança, ela vai estar sempre na mão de quem consegue conectar todos esses pontos, quem consegue fazer a tradução do uso da tecnologia, mas, ao mesmo tempo, colocar o ser humano no centro de tudo. Então, é muito importante lembrar que, não necessariamente como a gente inicia, é onde a gente termina. Você pode iniciar na carreira em determinado processo e tendo determinadas competências, isso se transforma ao longo da carreira. Mas é sempre muito importante entender isso. Olhar essa competência e adaptar ao momento de vida que você tem, fazendo essas conexões, é o que vai te diferenciar no final do dia e te colocar num próximo passo. Obrigada, Mi. Mona, você saiu, né, da bancada do laboratório, veterinária, doutorado entre Brasil e Eslovênia, para fundar e liderar uma startup de biotecnologia, né? E sendo mãe. Sim, E sendo mãe. O que a ciência não te ensinou sobre empreender? E quais foram as maiores competências que você precisou construir nessa sua trajetória? Gente, ouvindo aqui também, né, vem tanta coisa na cabeça, vem aquele filme. Todo mundo, falando aqui, só um adendo dessa parte de a tecnologia estar no nosso dia a dia, mas eu acho que é muito importante a gente começar a ocupar os espaços de criação de tecnologia, não só usuário de tecnologia, sabe? E é muito importante as mulheres terem isso em mente, e isso foi um pouco da minha movimentação, né? Eu passei 15 anos estudando, nessa minha rota de vida, fui acumulando autoconfiança em uma série de habilidades técnicas, né? Mas no momento de você ser contratado, muitas coisas vão pesar, né? E eu amo fazer ciência, eu amo criar, eu amo estar na fronteira, de estar aprendendo coisas novas. É algo que me motiva, que me faz levantar todo dia, né? E eu sabia, eu tive um segundo filho no meio do doutorado, então eu casei de novo,
Vocês vão sair daqui tudo com minha história de vida inteira, né? E no momento que eu tive o meu segundo filho, eu sabia que eu não ia ser escolhida para os projetos que eu queria, ou até mesmo teria dificuldade de conseguir bolsas e tudo, porque eu cheguei a ouvir isso, né? Tanto é que eu comprei um champanhe com raspa de ouro no dia do meu doutorado para celebrar, né? Chique Eu falei assim, porque eu ouvi que de pessoas que diziam que não acreditavam que eu ia terminar o doutorado. Eu falei, eu vou terminar um, eu vou terminar 2, né? Porque eu terminei dupla doutora. E então eu comento no sentido assim de eu aprendi quando eu decidi ser empreendedora. Quando eu decidi montar uma empresa de base tecnológica no Brasil, eu vi muitas críticas, eu vi muitas pessoas tentando me fazer desistir, inclusive. Mas como eu acumulei não só autoconfiança técnica, mas também soft skills mesmo, em uma rede, que eu acho que é extremamente importante, uma network poderosa, para que me fizesse tomar essa decisão de montar aqui, né? Eu falei, não vou montar em outro lugar, vou montar no Brasil. E já são 8 anos nisso. São vários milhões já captados. A gente tem prêmio nacional e internacional. E todo dia eu agradeço por ter tomado aquela decisão, de não ter ouvido. E eu acho que é muito importante, nesse momento, isso também reflete da minha própria história de vida, é a gente não se prender em comparações, né? É que a comparação é o ladrão da felicidade, né? E entender os seus objetivos. Acho que a gente teve vários relatos aqui antes, que é justamente isso. Você tem seu sonho, você tem seu objetivo. Não vai ser fácil. Não estou aqui para dizer que foi fácil, né? Mas você tem que buscar o seu difícil e o que você realmente tolera. Então, quanto mais você se conhece, mais fácil fica essa jornada para que você alcance esses objetivos e que supere as dificuldades, né? Então, as melhores, acho que eu dizer assim, a melhor competência que eu tenho é justamente não desistir dos meus sonhos. Então, eu não sei isso, eu vou aprender. Eu não sabia vender, eu fui para o Sebrae, não tinha dinheiro para pagar uma faculdade nova, ou nem tempo para fazer uma faculdade nova. Aí vou fazer de graça no Sebrae, vou procurar suporte. Hoje, quando a gente realmente quer, né, a gente dá um jeito de conseguir aquilo, ou busca pessoas para nos ajudar, né? Então, eu acho que é muito esse foco, né? Tem que ser. E eu espero que esse caminho que eu estou trilhando ajude as próximas, para que não seja tão difícil, para que elas consigam ter mais network, mais dinheiro disponível, porque todo dia a gente está discutindo isso, né? E eu acho que esse é o grande objetivo aqui. Desistir jamais. Ana Terra, você já é stand raiz, né? Então, essa virada não precisou acontecer. Mas aí tem um outro lado, né? É você trazer cada vez mais mulheres para essa jornada, seja como uma liderança inspiradora, seja como uma mentora, né? Então, historicamente, como é que você consegue atrair mais mulheres para a tua área enquanto autoridade técnica, né, no tema? Esse é um desafio que eu falo que ele é endless, assim, ele parece que ele não tem fim. Porque por mais que a gente venha formando muito mais meninas, né, nas áreas de tecnologia, principalmente engenharia de software, ainda comparado com todo o público que a gente tem no mercado, ainda é uma minoria. Então, assim, é muito difícil de atrair, de contratar. E eu sempre tenho, né, um mantra com o time, e a gente busca muito vagas positivas, como trazer de fato mulheres. Uma coisa que, assim, é indiscutível. Quando você tem liderança feminina, você consegue trazer mais mulheres para o time. Eu sou prova disso, não porque eu consigo contratar mais mulheres, mas porque as mulheres líderes que eu tive na minha vida, elas viraram amigas, assim, de
tão diferente que é uma liderança feminina de uma liderança masculina. Então, elas foram muito mais positivistas na minha carreira, na minha vida, do que as próprias lideranças masculinas que passaram, né, nessa minha trajetória. Tive líderes masculinos ótimos, um que inclusive me promoveu grávida, que eu achava, eu já tinha desistido já da promoção, eu fui promovida grávida, mas é que eu falo que são as raras exceções, e depende muito também ali do seu perfil, né? Então, eu tenho um perfil que eu falo que eu sou malcriada. Sabe quando você tem, né, os filhos? Sempre tem um que é aquele que fala, puta, vai me fazer passar vergonha, vai me responder na frente de todo mundo, vai falar que eu estou errada, vai discutir, né, na mesa do jantar com a família. Eu sou essa filha. E sempre fui essa filha, né, a filha malcriada. E eu sou assim na empresa também. E não tem jeito, eu falo que é estrutural, né? Os homens, nós todos, né? E assim, eu também vim de um ambiente machista em casa, meu pai também. Meu pai não queria que eu trabalhasse quando eu tinha 15 anos, foi uma guerra em casa, quando eu falei que eu ia trabalhar, que eu ia morar sozinha, ele era super contra, ficou sem falar comigo um ano. Então, assim, eu também vim de um ambiente onde é o homem que mandava dentro de casa, que a filha só ia sair de casa quando casasse. Então, a sociedade foi criada assim. E aí você tem um homem numa posição de liderança e ele tem uma das lideradas dele que é mal criada, ele sofre pra caramba, ele não sabe lidar com aquela situação. Ele, o que essa pentelha está falando, né? O que essa petulante está... E me responde, enfrenta, e não gosta, e não sei o quê. Então, eles têm dificuldade também de lidar com este perfil. E já as mulheres não, porque acho que a mulher, a gente tem essa empatia, né, de falar, e não, eu quero mais é que fale mesmo, eu quero mais é que minha filha seja malcriada também, né, porque ela tem que se impor, porque ela tem que falar. Então, para mim, sempre foi muito bom ter lideranças femininas, e quando eu trago as meninas para a área de tecnologia, a gente fomenta muito crescer o nosso time, liderança, acabamos de contratar uma liderança feminina muito bacana, também sênior em tecnologia lá na DASA. E ela também tem, né? Eu falo para ela, você pode ser petulante, você pode, olha, discordar de mim o quanto você quiser, todos vocês podem, mas a mulher, ela se sente mais à vontade quando ela tem uma outra mulher para fazer esse papel, né? Então, acho que isso ajuda muito. Então, ter lideranças femininas ajuda muito. Então, quando a gente tem, eu falo, a gente tem pouco tempo e pouco espaço, depende do cenário que você está, né? Para fazer a inclusão, é muito importante você tentar começar pelas lideranças, porque depois, de forma orgânica, de uma forma mais natural, elas também conseguem trabalhar todas as camadas de base que a gente tem, do que simplesmente, vamos começar pela camada de base. Eu falo que a gente também tem que ter muita responsabilidade na inclusão das meninas no ambiente corporativo. O ambiente corporativo, ele é um ambiente inóspito, muitas vezes, né? Então, principalmente quando você vem de empresas tradicionais, de indústrias, de empresas grandes, ele é inóspito. Então, você tem que ter responsabilidade com a vida daquele outro ser humano, daquela menina que você está trazendo. Eu tive um caso que eu lembro que eu me emocionei nesse dia, assim, porque era uma pessoa trans, uma mulher trans, e ela era extremamente competente, extremamente inteligente. E ela estava numa empresa, né, numa empresa super bacana, numa empresa de tech, né, igual a gente, né, uma dessas empresas que a gente viu por aqui, como um Google, onde você tem programas de inclusão, você tem muitas mulheres, e etc, e etc. E quando você se coloca numa posição de tirar uma pessoa de lá para trazer para o seu time, ou para trazer para uma empresa que não vai entregar o mesmo ambiente para ela, você tem que ser muito sincero com aquela pessoa, porque você tem que ter responsabilidade, e não é pela carreira dela, é pela vida dela. Eu lembro que eu me emocionei, porque ela queria vir trabalhar comigo, nós já tínhamos trabalhado em startups antes, né, em empresas de tech antes, ela era extremamente competente, só que eu falei, olha, a decisão é sua, eu quero que você venha, porque eu estou fazendo esse movimento de trazer mais mulheres, de trazer diversidade, você tem competência total para sentar aqui nessa cadeira. Mas eu preciso te dizer que eu não vou conseguir estar do seu lado o tempo todo, e que não é o mesmo ambiente que você tem hoje. E isso talvez pese para você como ser humano, na sua vida, na sua cabeça, para a sua autoestima, né? Se você quer enfrentar isso ou não, se você quiser enfrentar, eu vou estar do seu lado. Mas se você não quiser enfrentar, eu também vou entender, porque é tão difícil chegar onde a gente chega, e às vezes a gente só quer estar num ambiente onde você consiga ser você mesma, né? E ela, conversando comigo, a gente se emocionou juntas, e ela decidiu não ir, porque ela falou, eu já sofri tanto para estar aqui, num lugar, né, onde hoje eu não preciso mais me explicar, não preciso mais explicar que é para me chamar de ela, né, e não para me chamar de ele, o porquê que eu mudei de nome, por aí vai. Ela falou assim, eu não topo, sabe, recomeçar isso em uma estrutura que ainda não consegue me entregar isso. Então, acho que isso faz parte, né? Então, assim, abrir mão, né? Eu lembro que foi muito difícil, porque eu queria muito, e acho que é muito importante que todas as empresas busquem esse movimento,
mas você tem que saber o quanto você está preparado para essa inclusão. Então, essa inclusão de base, ela é super importante, você ter líderes mulheres, líderes que acolham, líderes de RH, programas dentro de casa, de mentoria, para as meninas, principalmente, para elas sentirem que elas estão no ambiente, elas não estão só sendo observadas, né? Onde elas não vão sofrer assédio e por aí vai, onde elas consigam se sentir confortáveis de poder dizer o que elas pensam, de poder discordar e por aí vai. Então, acho que passa muito por esses trade-offs, né? Então, analisar o contexto da empresa. Eu passei por algumas empresas, já todas empresas grandes na minha carreira, e cada uma tinha um contexto diferente, né? Então, acho que ter essa maturidade e responsabilidade, mas nunca deixar de desistir da inclusão. Isso é super importante. É importantíssimo isso que você acabou de falar, e conectando um pouquinho com o painel dos CEOs, por coincidência, essa semana, a Aon, né, que o Leonardo estava comentando, a Média Gestão recebeu um convite com letras garrafais escrito mandatório para um treinamento de diversidade. Porque é isso, né? Você tem que preparar a sua empresa para receber a pessoa negra, a pessoa da comunidade LGBT, a pessoa com deficiência, a mulher e etc. Né? E as empresas muitas vezes acham que a maior dificuldade é botar para dentro, né? Sendo que, na verdade, essa é a parte, teoricamente, a mais fácil. Mas, do mesmo jeito que a turma entra, a turma sai, por ser um ambiente tão hostil. Um outro ponto que foi falado aqui por vocês três e que a gente já está caminhando aqui para o final e que eu não posso deixar passar essa oportunidade, é o que a sociedade diz a todo tempo. E que, por mais que a gente tenha evoluído, hoje na engenharia não se formam mais 0,5% de mulheres. A gente pode comemorar um número que, comparado ao 0,5%, está bonito, mas pensando em equidade, ainda está longe de ser atingido. Mas a sociedade, ela, nas entrelinhas, ela deixa mensagens muito cruéis. Então, por exemplo, a mulher que se diz ambiciosa, ela é criticada, como se ambição fosse um crime. Tô ferrada. Ambição faz parte da vida de qualquer pessoa. Falar que você quer ter mais, falar que você quer crescer, falar que você merece mais, faz parte do autoconhecimento e do autodesenvolvimento do ser humano, não tem gênero. Mas a sociedade diz e rotula aí aquela ali ambiciosa, como se fosse ruim ser ambiciosa. Alô? Voltou. É algo estrutural, né? Então, é como se a sociedade ela ainda está aprendendo que a mulher ela pode ser ambiciosa, ter uma carreira e também ser doce, também ser mãe, e também estar presente, e também ter família e por aí vai. Só que nós somos exemplos, né? Todas aqui mães. Super difícil carregar todos os pianos ao mesmo tempo. Não tem romantização. Né? Mas não carrega. Possível. E o exemplo, é o que eu falo, o exemplo arrasta, né? Então, é isso. Acorde cedo e vai para o trabalho, prioriza a filha, e prioriza a família, e prioriza não sei o quê. Então, todo mundo abre mão de muitas coisas, né? Então, é tirar um pouco dessa romantização e o exemplo vai arrastando. Tenho certeza que as meninas hoje, nossas filhas, elas vão ter exemplos muito diferentes do que o que nós tivemos. Eu não vim
né, com exemplos dentro de casa onde a mulher podia ser o que ela quisesse. Tenho certeza que minha filha vai vir de uma outra geração. E assim a gente vai construindo novas gerações mais fortes. Né? Não, a depender da faixa etária dos filhos, tem coisas que a gente fala que eles não conseguem nem entender o que a gente está dizendo. E não é de farmar aura, é ou de 6-7, né? Ai, se minha filha vê eu fazendo 6-7 no Vai meio do morrer de congresso, vergonha. ela vai falar, mãe, nunca mais faça isso. Bom, mas de qualquer maneira, o ponto aqui é entender que a gente precisa, a todo tempo, saber que a gente pode tudo. E se posicionar. E se posicionar. E dizer com todas as letras, aqui estou. Né? Sim. Então, para a gente caminhar, que aqui já está piscando, foi embora. Acabou. Né? Então, eu queria que vocês deixassem uma mensagem final aí para o nosso auditório, para todas as pessoas que estão conectadas hoje aqui no nosso evento. Esqueci a mensagem que eu tinha pensado. Vou pensar outra. Aliás, falar desse negócio é igual menopausa. A gente fica com vergonha, mas agora eu já estou falando super naturalmente, tá, gente? É isso aí, a memória foi embora. Acho que, assim, como mensagem, né, mulher... Aqui, entendo meu momento de privilégio por ser branca, mas também vim de uma família muito humilde, não tinha dinheiro, fiz a faculdade que me puxou para dentro porque eu tinha trabalho e tive que passar por um monte de coisas. Mas hoje, olhando para trás, acho que o que eu gostaria de deixar como mensagem é o seguinte: entendam o seu valor, estudem, entendam as oportunidades que estão diante de vocês, se coloquem à disposição e digam o que vocês gostariam de fazer e o que vocês entendem que merecem. Construam o caminho da sua jornada. Não esperem que o outro construa. A responsabilidade pelo futuro da sua carreira é sua. É muito importante ter um líder e um sponsor, uma líder que possa te ajudar nesse processo de construção. Mas o desenho e a preparação e o posicionamento é só seu. Ninguém vai fazer para você. Então, construa e entenda que você pode chegar aonde você quiser. Acho que é isso. Bom, minha mensagem para vocês, gente, é uma frase que eu ouvi da minha orientadora. Eu também tive duas grandes orientadoras durante minha carreira científica, né? Para quem não sei, tem muitos acadêmicos aqui que estão fazendo mestrado, doutorado. Ninguém levanta a mão. Poucos, Temos. Eu acho que acho que a gente é mais ou menos 0,5% da população brasileira, né? E dentro que é já uma bolha, né? A academia, de uma certa forma. Eu, vim de uma família que não tinha referência acadêmica, sou nordestina, né, e vim de uma família que minha mãe criou a gente sozinho, então eu sempre vi essa referência, né, também de mulheres na liderança. Minha mãe é uma mulher muito forte e para mim é referência. Mas a frase não vai vir da minha mãe, vai vir dessa orientadora que falava o seguinte: quem não sabe o que procura, não reconhece o que acha. E ela me dizia isso sempre, porque a gente estava fazendo vários experimentos e isso vale para a vida. Então, eu acho que é muito importante, e reforço aqui a mensagem da nossa colega, da gente se conhecer para saber o que está procurando, né, para reconhecer o que a gente acha, né, e nunca se limitar com as imagens das outras pessoas, né, porque muito o que a outra pessoa fala para você reflete ela, não necessariamente você, né? Então, se você se conhece, e eu costumo dizer isso sempre para os meus filhos, né? Porque não sei quemzinho me chamou assim, porque se você não se reconhece, você também não vai saber o que você está procurando ou o que você quer. Então, isso serve para todo mundo, em qualquer gênero, e essa é a minha mensagem. Obrigada, Mona. Bom, a minha é: sejam malcriadas. Sejam malcriadas, sejam petulantes, nunca deixem ninguém falar que um espaço não é para vocês, que algo que vocês querem vocês não vão conseguir, porque sim, vocês conseguem o que vocês quiserem, seja estima ou não, né? Eu acho que todos nós, seres humanos, temos o direito de escolher o que nos faz bem, aonde a gente quer chegar. Essa é uma escolha só de vocês, tá? Então, nunca deixe ninguém colocar
e decidir o seu futuro por você, você consegue chegar lá. Acho que é isso. Obrigada, Maravilhosa, pessoal. obrigada. Pessoal, muito obrigada. Criamos 400 monstros. Agora, eles que nos aguardem. Obrigada, gente.